Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tua presença. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
texto da nossa reflexão de hoje está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Diz o texto da Sagrada Escritura: Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pai, te damos graças por esse texto. Pedimos a tua vida sobre nós nesse momento, tua luz, tua revelação, possa nos edificar. Possamos sair daqui, ó Deus, com um coração leve, pois esse é o nosso desejo e essa é a promessa de Jesus para nós. Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados podem se achegar ao Senhor, que o Senhor vai nos aliviar. Em nome de Jesus. O contexto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que se encontrava na cidade de Corinto, e sabemos que nessa carta Paulo ele vai lidar com algumas questões relacionadas à sua autoridade apostólica. Ele vai também corrigir alguns problemas doutrinários que aconteciam naquela igreja. Um exemplo disso é a disputa ali pelos dons, porque os irmãos de Corinto, eles avaliavam que alguns dons eram mais importantes do que outros. Havia disputas ali também por grupos, facções, onde a igreja se dividia em seguidores de Apolo, seguidores de Paulo, seguidores do próprio Cristo. Mas também Paulo, ele trata nessa carta um pouco a respeito do encorajamento espiritual aos irmãos de Corinto. Nessa manhã, nós queremos falar especificamente, nesse capítulo 4, sobre o encorajamento. Nós não vamos tratar aqui sobre a autoridade apostólica, muito menos sobre a correção dos problemas doutrinários que havia na igreja de Corinto, mas especificamente nesse texto que acabamos de ler, falaremos sobre o encorajamento, sobre especificamente a glória de que Paulo fala, que está contida em vasos de barro. Vasos de barro aqui somos todos nós, que um dia nos rendemos ao Senhor. Capítulo 4, ele vai destacar essa natureza do ministério cristão e como nós, mesmo sendo servos de Deus, devemos enfrentar as adversidades e os desafios. Paulo, ele compartilha nesse texto da sua própria experiência ministerial. Ele está falando como alguém que tem realmente autoridade no assunto. Alguém que enfrentou inúmeras adversidades, inúmeros problemas, inúmeros desafios na sua vida, na sua vida cristã. Ele, então, destaca aqui, no meio dessas adversidades e de problemas, a importância de mantermos a fé, de mantermos a esperança no meio desses conflitos em que nós, na vida cristã, iremos enfrentar. E apesar do apóstolo Paulo escrever aqui de uma forma poética, nós temos aqui uma das mais reveladoras declarações sobre a sua alma. Paulo aqui, ele escancara o seu coração, ele escancara a sua alma para os seus ouvintes. Ele escancara fazendo isso através de muitas características que ele menciona no texto. Então ele menciona aqui sobre pressão, ele menciona aqui sobre a perplexidade, ele menciona aqui sobre a perseguição e até mesmo sobre o abatimento que pode ocorrer na vida de um cristão. Está contando da sua própria experiência. Em um outro texto, Paulo vai dizer que diante dos desafios, ele chegou até mesmo a se desesperar da própria vida. Paulo então está mencionando aqui sobre um fato. Um fato é que nós, como cristãos, mesmo servindo ao Senhor, podemos em algum momento na vida, ou quem sabe em vários momentos na vida, sofrer de um coração sobrecarregado. Mas mesmo que este coração
esteja sobrecarregado, não perder o vigor, a fé, a coragem de continuar na caminhada com o Senhor. Então todos nós, de forma indistinta, passaremos por esse caminho. Todos nós enfrentaremos essa pressão, essa perplexidade, essa perseguição e esse abatimento em inúmeros momentos da nossa caminhada. Todos nós, ou por que não dizermos, vamos enfrentar isso por vários momentos da vida, de ter esse coração sobrecarregado, esse estado emocional que afeta muitos de nós em diferentes momentos da vida. Seja esses momentos espirituais, seja esses momentos com uma vida comum, uma pressão no casamento, uma pressão no trabalho, uma pressão na vida cristã, uma pressão com os filhos, uma perplexidade diante de cenários que às vezes parecem impossíveis de serem alterados, como nós temos vivido nesses dias. Nós já falamos aqui nas outras semanas sobre alguns personagens que enfrentaram isso. E todos nós, em algum momento, vamos também enfrentar. Esses cenários, esses momentos, são marcados muitas vezes por uma falta de entusiasmo, por uma falta de fé, por uma falta de interesse na própria vida, nas coisas que se compõem a vida. Alguns chamam esses momentos de noite escura da alma. Outros vão chamar de depressão. Mas o fato é que esse fenômeno é real e ele pode assolar até mesmo os mais fervorosos e intensos cristãos. Há até uma canção que fala sobre a noite escura da alma. Uma canção carismática, uma canção dos nossos irmãos católicos. E nós podemos ver isso ao longo da história, que muitas pessoas, personagens bíblicos e também personagens na história da igreja, enfrentaram esses momentos escuros da alma. Enfrentaram essas situações que afetaram o ânimo do seu coração, sobrecarregaram o seu coração. Muitos heróis da fé enfrentaram isso. Nós temos heróis como Davi, seus salmos, onde ele escancara também a sua alma, falando dessa pressão, falando da inquietação, da ansiedade da alma. Nós temos o profeta Jeremias, que é conhecido biblicamente, teologicamente, como o profeta chorão, porque enfrentava também esses momentos. Nós temos Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele escreve sobre a depressão espiritual. Nós temos Lutero também, que em muitos dos seus textos escreve sobre esse tema. Homens que são heróis, homens que são inspiração para nós hoje, mas que também foram afligidos por essa enfermidade da alma, por esse coração sobrecarregado. E é nesse momento ali de aparência, ausência de Deus, que nós podemos encontrar conforto e esperança nas palavras da Escritura que acabamos de ler aqui em Corinto. Nós vamos meditar nesse texto bíblico e alguns outros textos que podem nos guiar nessa jornada de superação de um coração sobrecarregado. E é claro que aqui nós não temos o tempo necessário, nem mesmo a capacidade técnica e científica para tratar do aspecto tão delicado e profundo na igreja, que é a questão da depressão. Esse sentimento crônico de tristeza, ele pode sim ter fatores psiquiátricos e até mesmo hormonais. E para isso, a nossa orientação é sempre procurar um médico, é sempre procurar alguém, um psicólogo, alguém da área mesmo científica, para tentar trabalhar esses aspectos psiquiátricos e também hormonais. Mas hoje o que nós queremos, a nossa tentativa é abordar esse assunto do ponto de vista teológico e espiritual. Pois ainda que fatores psiquiátricos e hormonais podem nos afetar nessa questão, se nós não alinharmos o aspecto espiritual, nós estaremos fadados a fracassar na tratativa também desses aspectos psiquiátricos e hormonais. Por isso a gente sempre recomenda que, ao tratar o aspecto hormonal e psiquiátrico, sempre se busque também a tratar o aspecto
teológico e espiritual. Nós devemos considerar de maneira conjunta esse fator, porque o ser humano, ele é composto de corpo, alma e espírito, e por isso deve haver um equilíbrio entre esses três pontos. Então nós queremos, à luz da palavra de Deus, discutir esses pontos cruciais que podem nos ajudar a revitalizar e inspirar o nosso coração a permanecer na jornada, mesmo com o coração sobrecarregado. Buscando assim, em todo momento, renovação, uma conexão profunda com Deus e uma inspiração divina. Assim como o apóstolo encontra essa renovação interior necessária para seguir adiante de situações tão adversas, nós também podemos encontrar nas palavras do apóstolo esse encorajamento. E o primeiro ponto que a gente pode abordar diante desse texto e entender é que o sofrimento, ele é real, mas não é permanente. Então, embora possamos nos questionar sobre como é possível que pessoas de fé experimentem crises, experimentem tristezas crônicas, experimentem um estado emocional profundo de solidão, de desespero, nós devemos reconhecer que a fé é instável e nós vamos passar por esses períodos de dúvida, porém esses períodos eles têm limite. Então, o sofrimento, a tristeza e a angústia, elas podem nos atacar, elas podem bater a nossa porta, mas a gente precisa entender que ela não é permanente, que ela não precisa ser fatal para as nossas vidas. Assim como Paulo, no texto que nós acabamos de ler aqui, nós, em muitos momentos, podemos estar atribulados, podemos estar perplexos, perseguidos, podemos até mesmo sofrer abatimento, mas esses sentimentos, à luz do Evangelho, têm limites. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Então a pressão ela pode ser severa, mas ela não precisa ter a capacidade de nos esmagar. A perplexidade, ela pode ocorrer na nossa vida, mas ela não tem o poder, na vida de um cristão, de resultar num completo desespero quando nós nos ancoramos na palavra de Deus. A perseguição pode ser intensa, mas há alguém que nunca nos abandona. Podemos ser quebrantados, podemos ser esmagados, mas ainda assim, há espaço, à luz do Evangelho, há espaço na nossa vida para a alegria. Pois a alegria ela não é um sentimento de acordo com as circunstâncias em que vivemos, mas é um fruto de alguém que passou a viver dentro de nós. Por isso que Paulo descreve que os servos de Deus eles são como vasos de barro que possuem uma glória dentro de si. Isso nos remete à ideia de que, como vasos de barro, nós podemos ser frágeis, nós podemos ser imperfeitos, nós podemos ser quebrantados, nós podemos sofrer a perplexidade, a dúvida, mas nós carregamos uma glória. Nós carregamos o tesouro do Evangelho dentro de nós. E isso ressalta a soberania de Deus e a importância de nós, como filhos de Deus, depender dEle. Reconhecer que a força vem dEle e não de nós mesmos. É isso que eu quis dizer quando eu falei que nós não devemos desprezar em nenhum momento o aspecto espiritual, mesmo quando a gente busca a medicina. Mesmo buscando a medicina, mesmo buscando o fator de conclusão, de resolução psicológica e hormonal, ainda assim nós devemos depender do Senhor, porque Ele governa. E se Ele governa, nós cremos, como Abraham Kuyper disse, que não há nenhum centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano, não possa gritar, é meu, me pertence. Então até as áreas médicas são de Deus, pertencem a Deus. E nós temos alguns exemplos que eu gostaria de citar aqui sobre esse aspecto em que o sofrimento pode ser real, mas ele não precisa ser fatal, ele não é permanente. E o maior exemplo disso na Escritura nós já conhecemos, que é Jó. Jó foi um homem temente, um homem justo, um homem que
era agradável aos olhos de Deus, em todo o aspecto da sua vida era íntegro, mas que enfrenta uma série de adversidades em sua vida. Ou seja, o desespero bate na sua porta, a perplexidade bate na sua porta, o abatimento bate na sua porta, ele perde riqueza, perde saúde, ele perde até mesmo a sua própria família. E apesar da sua angústia e do seu sofrimento, Jó é alguém que entende no final que o sofrimento é real, mas não é permanente. É alguém que encontra consolo, é alguém que encontra restauração no final da sua história. O próprio apóstolo Paulo diversas vezes menciona sobre as suas dificuldades em sua jornada missionária. Paulo é preso, Paulo é espancado, Paulo é apedrejado, Paulo enfrenta uma perseguição ferrenha por pregar o evangelho, enfrenta oposição, aliás. No entanto, Paulo, nessas próprias palavras que acabamos de ler no início, encontra força em Deus. Força para perseverar, força para cumprir a sua missão, a jornada pelo qual Deus o chamou para realizar. Nós temos Martinho Lutero também, um teólogo, reformador no século XVI, que enfrenta muitos desafios, muitas resistências em relação à igreja. Quando ele sai e inicia a reforma, enfrenta traição, enfrenta problemas com homens que começam a pregar heresia na sua própria comunidade, enfrenta a oposição ferrenha da Igreja Católica, quando questionou ali as suas práticas, suas doutrinas, enfrenta perseguição, ameaças, enfrenta excomunhão, enfrenta risco de morte, como o próprio apóstolo Paulo enfrentou, e apesar das dificuldades, ele mantém firme a sua convicção e deu início à maior reforma protestante do século, na história da igreja. Impacta profundamente a história da igreja. Um outro exemplo disso é uma mulher, uma cristã holandesa, chamada Corrie ten Boom, que durante a Segunda Guerra Mundial, ela ajuda a esconder e a salvar muitos judeus dos nazistas. Então ela e sua família são presas por causa dessa prática e são enviados aos campos de concentração nazistas, onde todos nós que conhecemos a história, conhecemos as condições terríveis daqueles campos. Pense no que essa mulher enfrenta. Separada da família, humilhação, perseguição, pressão. Talvez ela tenha tido essa perplexidade, essa dúvida, essa angústia, esse coração sobrecarregado. E apesar de todas as dificuldades e perdas que ela enfrentou, ela mantém a sua fé em Deus e se torna ali um exemplo de resistência e amor ao Evangelho em meio à adversidade. Então todos esses personagens, essas histórias nos mostram que o sofrimento ele pode ser real, ele pode bater a porta na vida de um cristão, mas ele não é permanente. Não é permanente. É possível nós encontrarmos esperança, força e consolo em Deus. E ao encontrar isso, superar as adversidades que batem à nossa porta e assim impactar o mundo ao nosso redor com o sofrimento que nós enfrentamos. O segundo ponto que eu gostaria de tratar nesse texto, que pode nos ensinar a superar um coração sobrecarregado, é que a alegria, ela transcende as circunstâncias. Então, um dos maiores desafios para um cristão é manter-se alegre em meio ao sofrimento. E isso é tão difícil justamente por causa da primeira parte do verso que nós lemos. A primeira parte do texto que lemos da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, diz que nós temos um tesouro em vaso de barro. Então é difícil para nós manter a alegria, porque nós somos barro, somos frágeis, somos imperfeitos, somos cheios de dúvidas. Então Paulo nos lembra isso.
E esse vaso de barro que nos remete a essa natureza caída, a essa característica do ser humano de ser instável. Mas é importante entender que a nossa alegria, ela não está baseada nas circunstâncias externas. Essa alegria é fruto do Espírito Santo. E é por isso que Ele é quem nos consola, Ele é quem, diz o texto da Sagrada Escritura, quem nos sustenta no dia da fraqueza. Nos sustenta em meio às noites sombrias da alma. Nos sustenta quando o nosso coração está sobrecarregado. Por isso que a alegria verdadeira, ela sobrevive a todas as recessões que possamos enfrentar na vida. Essa alegria, ela não pode ser destruída por uma noite escura. Ela não pode ser destruída por uma crise, um conflito, um desafio que bate à nossa porta. Ela não pode ser destruída pelo peso do coração que frequentemente tenta nos visitar. E para que possamos entender isso, a gente tem que fazer a distinção entre a alegria espiritual e o conceito cultural de alegria. O conceito cultural de felicidade. Enquanto na nossa cultura, fora dos aspectos espirituais, felicidade depende das circunstâncias favoráveis, a alegria cristã, ela transcende essas adversidades. A alegria cristã não precisa dessas circunstâncias favoráveis, porque a alegria cristã é fruto do Espírito Santo que está dentro de nós. É por isso que homens na história da igreja morrem pelo Evangelho rindo. É por isso que homens, mulheres, os cristãos em geral, eles podem enfrentar qualquer circunstância adversa, mas ainda com coragem, com fé, porque a alegria deles não está na circunstância favorável. Eu me lembro de uma cena num jornal, certa vez, vocês devem lembrar disso também, em que pegaram alguns cristãos coptas lá no Oriente. E os muçulmanos então colocaram eles todos na praia, de joelhos, e os mataram ali. Mas qual que era a expressão desses cristãos coptas? Desespero? Não. Muitos ainda estavam sorrindo. E por que é tão difícil para nós viver nesse tipo de alegria transcendente? Esse tipo de alegria que não depende das circunstâncias. Porque viver dessa forma, em outro texto, Paulo vai dizer que é um aprendizado. É algo em que se aprende durante a caminhada. Paulo menciona isso lá na sua carta aos Filipenses. Naquele texto, para-choque de caminhão. Tudo posso naquele que me fortalece. Lembra desse texto? Porém, o que Paulo escreve versos antes? Ele escreve: aprendi a viver contente em qualquer circunstância, em qualquer situação. Então, Paulo está nos dizendo, olha, se você quer ter a fé de que você pode todas as coisas em Cristo, que está te fortalecendo, você precisa aprender a viver contente em qualquer situação. Então, Paulo reconhece que viver na alegria transcendente, na alegria que não depende da circunstância, é um aprendizado. Por isso que é tão difícil para nós. Devemos aprender a viver contente. Devemos aprender a viver nessa alegria do Espírito. Paulo reconhece que o ministério cristão, ele é repleto de adversidades. Mas ele enfatiza que a alegria, a importância da alegria em não desanimar, não está na circunstância favorável, está além. Ele compartilha conosco que apesar dos sofrimentos, esses sofrimentos não são comparáveis com a glória futura e eterna de Deus.
Paulo escreve isso também em outro texto de Corinto. Então é preciso que venhamos a aprender a viver em outra dimensão de alegria, se nós queremos perseverar. É preciso aprendermos a viver numa alegria que transcende as circunstâncias, para só então continuarmos confiando no poder e na graça de Deus que nos sustenta e fortalece. O poder e a graça de Deus que nos fortalece só é possível quando nós aprendemos a viver contente. Olha o que acontece com o apóstolo Paulo e Silas em Atos 16. Paulo e Silas são lançados na prisão injustamente, açoitados, colocados em um calabouço. E no mesmo instante, mesmo diante dessa situação completamente adversa, de perplexidade, de perseguição, de oposição, de abatimento, eles começam a orar. O que praticamente todos nós também fazemos. Quando estamos enfrentando algum desafio, alguma circunstância, geralmente a nossa primeira postura é orar. Todo cristão que está em apuro faz isso. Mas Paulo e Silas, eles vão além. Eles não só oram, eles também cantam louvores a Deus. A alegria em Deus de Paulo e Silas era tão transcendente, tão profunda, que os fazem louvar, de cantar diante de uma situação completamente adversa e com tanto entusiasmo que os outros pesos começam a ouvir. Quantos de nós será que temos essa postura de cantar louvores com todo o nosso fôlego, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e coração, mesmo diante de uma situação tão complexa e adversa como essa, ao ponto de que os nossos vizinhos possam ouvir? Essa é a alegria transcendente, que demonstra que o peso sobre o coração não pode afetar a sua jornada em Cristo. Somente assim nós podemos continuar. Somente quando nós temos essa alegria independente das circunstâncias. E aqui também eu quero trazer 2 exemplos que viveram nessa dimensão de alegria transcendente. O primeiro exemplo é de Joni Eareckson Tada, uma mulher que fica tetraplégica após um mergulho no auge dos seus 17 anos. Imagine isso. Imagine você que é pai. Imagine você ficar tetraplégico aos 17 anos de idade, com uma vida ainda pela frente. Possivelmente nem a faculdade ainda havia começado. E apesar de enfrentar inúmeras dificuldades a partir desse evento, dificuldades físicas, porque agora depende de outra pessoa, depende de uma cadeira de rodas, de uma cama. Apesar de enfrentar inúmeras dificuldades também emocionais, uma jovem de 17 anos, o que pensar no momento desse? Mas Joni é diferente. Ela encontra uma alegria transcendente. E como que ela encontra isso? Ela rende a sua vida a Deus. E ao render a sua vida a Deus, ela resolve dedicar a vida a servi-lo. Ela se torna, então, uma escritora, conferencista e uma das maiores defensoras dos direitos das pessoas com deficiência. Encontrou uma alegria transcendente, que não depende das circunstâncias. Essa mulher poderia ter sucumbido diante de tal tragédia, mas ela encontra uma alegria superior. E essa alegria que ela encontra é servindo a Deus. E através dessa jornada, ela supera as suas inúmeras
dificuldades desafiadoras, sejam elas físicas como também emocionais. Um outro homem também na história, também da época do nazismo, é Viktor Frankl. Ele é um psicólogo, foi um psicólogo, aliás, escritor, que sobrevive ali também nessa época do nazismo, aos horrores ali dos campos de concentração. E apesar dele encontrar ali condições também desumanas, como Corrie de Bon, que nós citamos há pouco, encontrar ali de enfrentar privações, perdas inimagináveis, ele desenvolve, diante desse momento da sua vida, uma perspectiva única sobre o sentido da vida e encontra uma alegria que vai além das circunstâncias. A sua própria experiência nos campos de concentração leva ele a entender que a verdadeira felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da atitude interior e da busca de um propósito maior. Inclusive, ele escreve um livro sobre isso. Alguém que encontra uma alegria transcendente. E por fim, o terceiro aspecto que nós podemos aprender aqui com Paulo nesse texto, para superarmos um coração sobrecarregado, é que o contentamento é o antídoto para toda e qualquer frustração. Então a gente já está cansado de falar isso aqui, no nosso meio. A frustração, ela é uma realidade na vida humana. A vida não é programável. A vida não é planejável, ainda que possamos e devemos fazer planejamentos. Ela tem a capacidade de nos surpreender, seja para melhor, quanto também para pior. E nós nos frustramos com isso, quando é para pior. Porque todos nós desejamos ter uma vida melhor. Todos nós desejamos uma vida livre de dor, uma vida livre de sofrimento, de angústia, de pressão, de perplexidade, de peso no coração. E isso é natural. Nós não devemos demonizar isso. Devemos sim buscar essa vida melhor. Mas em muitos momentos da vida, essa busca vai nos fazer sentir que nós somos incapazes de alcançar essa vida melhor. São esses momentos que nós estamos aqui chamando hoje de noite escura da alma. São esses momentos que sobrecarregam o nosso coração. E para sairmos disso, além de entendermos que o sofrimento é real, mas não é permanente, além de aprendermos a viver contente, numa alegria que é transcendente, que não depende das circunstâncias, devemos aplicar também o contentamento. Cultivarmos uma perspectiva espiritual saudável do contentamento em nossas vidas. E essa perspectiva saudável só pode ser vista pela ótica da vitória de Cristo sobre a cruz. Como nós faremos essa manhã, ceando juntos? Pela ótica de uma vitória de Cristo sobre o mundo. E pela ótica de uma vitória de Cristo sobre todas as coisas. E a certeza que com Ele, nós não somente vamos reinar na sua vinda, mas também podemos reinar em vida. O apóstolo Paulo vai escrever isso em Romanos capítulo 5, verso 17, onde ele diz: se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça, do dom da justiça, reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Então, devemos sim lembrar que nós somos vasos de barro. Devemos sim lembrar que nós somos frágeis, limitados. Mas ao mesmo tempo, devemos lembrar que em nós trazemos o poder da glória vindoura. O poder da glória contida
em nós, vasos de barro, o poder de Deus. Em vez de nos concentrarmos nas circunstâncias externas, naquilo que nos prejudica, naquilo que nos desafia, que causa perplexidade, nós podemos direcionar a nossa atenção para a esperança e o amor de Deus em nossas vidas, como nós cantamos aqui nessa manhã. Por isso que nós ceiamos, por isso que nós nos reunimos constantemente como igreja. É justamente para nos lembrarmos que nós ainda não estamos no final. Nós nos reunimos justamente para isso, para nos encorajarmos, nos estimularmos às boas obras e nos lembrarmos que Deus, com a sua graça, nos sustenta. Com o seu poder nos fortalece. Paulo vai escrever isso lá em 1 Coríntios 11, 26. Todas as vezes que vocês comer do pão, beber do cálice, proclamais a morte do Senhor até que venha. Nós estamos proclamando a morte do Senhor porque estamos proclamando a sua vitória. E isso nos ajuda a encontrar contentamento, mesmo diante das adversidades. Nós podemos desenvolver uma prática regular de gratidão. Reconhecer as bênçãos de Deus, reconhecer os dons que Deus nos concedeu, reconhecer as pessoas que Deus nos cercou. E podemos também recusar a ouvir a incredulidade, confiando na fidelidade de Deus. Josué, quando estava conquistando a terra ali de Canaã, quando assumiu ali o lugar de Moisés, ele mesmo declara: nenhuma promessa falhou de todas as palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, se Deus não falhou com nenhuma promessa, por que eu e você achamos que nós somos a bola da vez? Sabemos que se Ele falou, Ele cumpriu. E se a nossa vida também Ele falou coisas, Ele também vai cumprir. A promessa do Senhor não é de que nunca nós teremos dificuldades. A promessa do Senhor é que de maneira alguma Ele nos deixará, nunca, jamais nos abandonará. Isso por si só já deveria ser um grande motivo de contentamento para nós. Por isso, enfrentar a desmotivação requer aqui um esforço consciente de que o sofrimento não é real. Aliás, de que o sofrimento é real, mas não é permanente. De que precisamos aprender essa arte de viver numa alegria transcendente, que não depende da circunstância, de uma alegria que não é circunstancial, e de aplicar o contentamento nas nossas vidas, que é o antídoto para qualquer frustração. Ou seja, sermos gratos por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que ainda fará. Paulo ainda destaca na continuação desse texto a necessidade de uma renovação diária no interior. Ele vai dizer que ainda que o meu corpo se desgaste, o meu homem interior se renova de dia em dia. Ou seja, nós podemos sofrer qualquer problema, qualquer circunstância, qualquer perplexidade, dúvida, abatimento, mas o nosso espírito é renovado dia a dia pelo poder de Deus. E isso nos encoraja ainda mais a buscar uma intimidade contínua, fortalecendo a nossa comunhão com Ele. Então lembre-se, colocar essas estratégias em prática, de que Paulo menciona aqui nesse texto de Corinto, é ancorar-se nos princípios bíblicos para ter um coração leve. É possível experimentar essa liberdade de um sobrepeso do coração. É possível encontrar ânimo, ainda que a perplexidade bata a nossa porta. É possível encontrar coragem, ainda que o abatimento venha nos visitar. É possível redescobrir a alegria e o propósito em nossa caminhada de fé, ainda que a perseguição e a oposição seja ferrenha contra nós. Finalizo com mais 2 exemplos, que é uma mulher chamada Helen Keller, uma escritora, ativista e também palestrante norte-americana, que se torna um símbolo de determinação e de superação.
Essa mulher, aos 19 meses de idade, ela perdeu a visão e perdeu a audição devido a uma doença rara. E apesar dessas limitações, ela aprende a se comunicar através de toque e se torna a primeira pessoa surda e cega a conquistar um bacharelado. Ela encontra contentamento numa fonte de força e coragem. E é capaz de dizer, nas palavras aqui de Helen Keller, o contentamento é a verdadeira riqueza da vida humana. É uma joia rara e preciosa que brilha mais intensamente na alma satisfeita. E o outro exemplo é Nick Vujicic. Você já deve conhecer também ele de alguns vídeos. Palestrante motivacional e autor australiano. Nascido ali sem membros superiores e também inferiores devido a uma rara síndrome chamada de tetraamelia. Nick, desde a infância, vive ali inúmeras dificuldades físicas e emocionais, mas encontrou ali no contentamento a força para superar cada um desses desafios e viver uma vida plena. Se casa, tem filhos, se torna ali uma inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo com a sua história, instigando muitos a encontrarem contentamento no amor próprio, na superação e na própria aceitação da dificuldade pessoal da vida. Um homem completamente fadado à tragédia. Talvez a depressão profunda e, quem sabe, até o suicídio. Mas encontra no contentamento força para se tornar uma inspiração para milhões de pessoas que fisicamente são mais capazes do que ele. Então, a Escritura ela está cheia de referências assim, de exemplos bíblicos, a história da igreja, a história humana está cheio de referências como essas, que nos encoraja a perseverar, que nos encoraja a confiar nesse tesouro que habita em nós, nesse tesouro que opera em nós e também através de nós. Por isso, nosso desafio para esses dias nada mais é do que entender que o sofrimento ele é real, mas não precisa ser fatal. De que podemos viver numa alegria transcendente e que para vivermos essa alegria precisamos aprender a viver contente, aplicando o contentamento em toda frustração, aprendendo a depender de Deus, encontrando uma alegria na sua presença. É dessa forma que somos capazes de superar o fardo de um coração sobrecarregado. Essa é a promessa de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o texto seguinte, Jesus diz, aprendei de mim. É um aprendizado. Que nós, nesses dias, possamos buscar em Deus cura e renovação das nossas almas, aprendendo com Cristo, aprendendo com Paulo, confiando em sua graça, encontrando contentamento em todos os momentos da nossa jornada cristã. Que Ele nos fortaleça e nos conduza por uma vida de alegria e também de paz. Em nome de Jesus.